campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amigos! Estamos seguindo a leitura deste livro, Opinião Espírita, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Edevaldo Vieira, sob a orientação de Emmanuel e André Luiz. E nós já estamos no capítulo 13, e eu vou trazer então a base aonde eles buscaram, né, as reflexões para esse capítulo. Então, eles citam aqui Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, e especificamente o item 3. Fica a dica. E eu vou trazer um trechinho, porque eu vi aqui que esse é um item bem longo deste capítulo, e que merece ainda mais longas reflexões da nossa parte. Então eu vou trazer alguns itens assim, sem querer trazer na íntegra. Só fica a dica para quem quiser buscar na íntegra, então, esse capítulo, cujo título é Sejam Perfeitos, capítulo 17. E esse item 3 fala sobre o homem de bem. E diz assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e da caridade em toda a sua pureza. Questiona sua consciência sobre os seus próprios defeitos, sobre os seus próprios atos, Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se de propósito não deixou escapar uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele. Enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que os outros lhe fizessem. E aí depois eles vai citando, né? Tem fé em Deus, na bondade de Deus, na sua justiça, na sua sabedoria divina, sabe que nada acontece sem a sua permissão e em todas as ocasiões se submete à sua vontade. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. E aí vem, né, que esse homem sabe das dificuldades da vida, é bondoso, faz o bem pelo bem. Aí ele vai falando, alertando sobre a questão de não cultivar ódios nem rancores, sobre a tolerância com as fraquezas alheias, sobre valorizar as qualidades do outro. E um dos itens aqui ele fala sobre estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Emprega todos os seus esforços para poder dizer no dia seguinte que existe nele algo de melhor do que no dia anterior. E como eu disse, o capítulo é bem mais amplo, o item é bem mais amplo. E aí eu volto então para o texto, que é o nossa leitura de referência aqui, que é o livro Opinião Espírita. Vamos ver o que eles dizem sobre esse trecho? O milagre é invenção da gramática para efeito linguístico, pois na realidade somos arquitetos do próprio destino. Se algum erro de cálculo existe na construção de nossas existências, o culpado somos nós mesmos. Todos caminhamos suscetíveis de errar. Todos já erramos bastante e todos ainda erraremos necessariamente para aprender a acertar. E contudo, nenhum de nós deve persistir no erro, porquanto incorreríamos na abolição do raciocínio que nos constitui a maior conquista espiritual. No conhecimento da falibilidade que nos caracteriza, se não é lícito reprovar a ninguém, não será justo cultivar
a indulgência para conosco, e se nos cabe perdoar incondicionalmente aos outros, não se deve adiar a severidade com as próprias faltas. Portanto, para acertar, não devemos fugir ao conhece-te a ti mesmo, que principia na intimidade da alma com o esforço da vigilância interior. Este trabalho analítico de dentro e para dentro nasce da humildade e da intenção de acertar com o bem, demonstrando que para nós próprios, o exato valor de nossas possibilidades em qualquer manifestação. Autocrítica, sim, e sempre. Podão da sensatez apara os supérfluos da fantasia. Balança do comportamento sopesa todos os nossos atos. Lima da verdade dissipa a ilusão. Metro moral define o tamanho de nosso discernimento. Espelho da consciência reflete a fisionomia da alma. Em todas as expressões pessoais é possível errarmos para mais ou para menos. Quem não avança na estrada do equilíbrio que somente a autocrítica delimita com segurança, resvala facilmente na impropriedade ou no excesso, perdendo a linha das proporções. Com autocrítica, lisonja e censura, elogio e sarcasmo deixam de ser perigos destruidores, de vez que a mente, provida de semelhante luz, acolhe-se ao bom senso e à conformidade, evitando a audácia exagerada de quem tenta galgar as nuvens sem asas e o receio enfermiço de quem não dá um passo, temendo anular-se, ao tempo que amplia as correntes de cooperação e simpatia em derredor de si mesma, por usar os recursos de que dispõe na medida certa do bem, sob a qual a compaixão não piora o necessitado e a caridade não humilha quem sofre. Sê fiscal de ti mesmo, para que não te levantes por verdugo dos outros e, reparando os próprios atos, vive hoje a posição do juiz de ti mesmo, a fim de que amanhã não amargues a tortura do réu. É muito bonito a gente ver que o convite é esse convite contínuo ao autoconhecimento. Esse evangelho, quando nos convida, sejam perfeitos, ele não nos torna fiscal do comportamento e da atitude dos outros. Ele não nos torna a palmatória do mundo, aquele que vai construir ou desconstruir o outro na sociedade. Ele nos torna responsáveis por nos constituirmos como pessoas, como seres humanos melhores. Assumirmos a responsabilidade no autoconhecimento e, portanto, no autoburilamento interior. Então, quando ele traz as características do homem de bem, nós muitas vezes pensamos, mas tinham várias pessoas que deveriam ler isso, não é? Bom, sobre o outro eu não tenho como atuar. Mas se eu olhar para isso e me olhando num espelho, no espelho da minha alma, eu tenho muito, mas muito trabalho a fazer.
E é a este trabalho que eu estou sendo convocada, que nós fomos todos convocados pelo Cristo, não é? Então, não é mais o olho por olho, dente por dente. Ele nos convidou a perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, cada erro dos nossos irmãos. E se eu vou perdoar ao outro, eu também devo me perdoar. Perdoar, mas sem ser complacente. Perdoar sem a venda nos meus olhos, né? Enxergando as travas morais que me impedem de ser um ser humano melhor. Então, o chamado, a opinião espírita é um convite para a minha autoeducação. Então, quem acompanhou até aqui, eu espero que vocês continuem nos acompanhando neste trabalho. Quem está chegando agora e não viu os outros capítulos, é só procurar a playlist no nosso canal. Um abraço a todos, irmãos. Sigamos aprendendo com paciência e com muito amor. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site